Você já parou para pensar que talvez o mandamento "não cometerás adultério" não seja apenas uma proibição rígida, mas um dos segredos mais ignorados para relacionamentos saudáveis, identidades firmes e uma vida emocional em paz? E se sem perceber, muita gente que diz acreditar em Deus tem defendido ideias sobre liberdade, desejo e amor que estão sabotando exatamente aquilo que mais deseja construir? Antes de descartar esse mandamento como antigo demais, a pergunta sincera é: será que o problema está na ordem em si ou na forma rasa com que temos olhado para ela? Se essa pergunta te incomoda, ótimo. É sinal de que ainda existe fé viva aí dentro, mesmo que escondida atrás de frustrações, dúvidas, decepções e histórias quebradas. Quem está assistindo a este vídeo sabe, no fundo, que não foi criado para viver qualquer tipo de relacionamento, que não nasceu para ser só mais um na multidão, e sente que existe algo maior, mais digno, mais alinhado com o propósito do Criador. Então a questão é: até quando aceitar como normal uma cultura que banaliza a traição, romantiza a infidelidade e reduz o outro a objeto, enquanto o coração clama por algo mais verdadeiro? Hoje, você não vai receber apenas conselhos superficiais sobre como evitar cair em tentação, mas uma mudança profunda de perspectiva. Vai enxergar que esse mandamento é proteção e honra, e não prisão. Vai entender o papel espiritual, emocional e até social da fidelidade. Vai perceber onde o adultério começa, de verdade, e como vencê-lo antes mesmo de se tornar ação. Vai aprender a se posicionar como escolhido, alguém que decide viver com integridade num mundo que vive ao contrário. Há mandamentos que soam como ordens duras, mas quando o coração se aquieta, percebe-se que são expressões de amor. Não adulterarás não nasceu para oprimir, mas para proteger. É como uma cerca viva ao redor do jardim mais sagrado, a confiança. Quando Jesus recorda esse mandamento, ele não está impondo medo, mas convidando a consciência. O adultério, antes de ser um ato físico, é uma rachadura na alma, uma traição à própria integridade. É nesse ponto que a sabedoria divina se revela. Deus não quer apenas fidelidade conjugal. Ele quer formar pessoas inteiras, coerentes, capazes de amar sem duplicidade. O escolhido que compreende isso deixa de ver a lei como prisão e começa a enxergá-la como mapa. Cada palavra dita por Deus carrega em si uma promessa de plenitude e não um peso impossível de carregar. A ordem "não adulterarás" é, na verdade, um lembrete de que o amor verdadeiro exige verdade interior. Quem trai o outro antes já traiu a si mesmo, porque o coração dividido não sustenta o amor. É por isso que Jesus fala desse mandamento com tanta autoridade. Ele não veio reforçar regras, mas restaurar o sentido delas. E ao fazer isso, abre caminho para algo ainda mais profundo: o verdadeiro propósito da aliança. Pouca gente entende que o casamento, na visão divina, nunca foi apenas sobre duas pessoas apaixonadas. É uma aliança com impacto coletivo. Um pacto que, quando mantido, gera segurança, estabilidade e esperança para todos ao redor. O lar de um casal fiel se torna abrigo para filhos, exemplo para amigos e referência para quem perdeu a fé no amor. A fidelidade cria raízes, e dessas raízes brota uma sombra boa, capaz de acolher até os que nada têm. Quando a aliança é honrada, o cuidado se espalha como perfume invisível, e a comunidade respira paz. É disso que Deus fala quando abençoa o matrimônio. De um amor que não serve só a dois, mas que reflete o próprio coração dele. Mas quando a promessa se quebra, algo na base da sociedade também se abala. O adultério, mesmo que pareça pessoal, tem consequências públicas. Ele espalha insegurança, desconfiança e dor. O mundo moderno chama isso de vida privada, mas Jesus chama de responsabilidade coletiva. O escolhido entende que amar é um ato social. Ao proteger o compromisso, ele protege o tecido invisível que sustenta famílias inteiras. E se esse amor for cultivado com fé e verdade, o casamento deixa de ser apenas um contrato
e se torna um reflexo vivo da sabedoria de Deus, um espelho daquilo que ele sonhou para a humanidade desde o princípio. Quando alguém trai, não é apenas um voto que se quebra, é o próprio centro daquilo que Deus planejou sendo ferido. O adultério desfigura o amor e o transforma em interesse, corrói a confiança e rouba o brilho da entrega verdadeira. O coração que antes pulsava em sintonia com a fé e com o compromisso passa a bater em ritmos divididos. E é nesse ponto que o erro se torna espiritual. Ele não destrói apenas relacionamentos, mas desorganiza o sentido do amor que sustenta o mundo. Deus criou a união para ser reflexo da fidelidade dele. E quando essa imagem é manchada, a comunidade inteira sente o impacto, como uma pedra que, lançada na água, espalha ondas por toda a parte. É por isso que Jesus trata o adultério com tamanha seriedade. Ele não o chama de pecado apenas por ser imoral, mas por ser uma ruptura na estrutura divina da confiança. Um lar desfeito, um coração enganado, uma promessa quebrada. Cada um desses fragmentos revela o quanto a humanidade ainda luta para compreender o que é amar como Deus ama. O escolhido aprende aos poucos que trair é mais do que desrespeitar um parceiro. É atentar contra o próprio projeto celestial de harmonia. Quando se entende isso, a fidelidade deixa de ser imposição e se torna adoração, um ato de fé vivido em gestos diários de verdade. Jesus não veio apenas repetir mandamentos, mas revelar o coração por trás deles. Ele olhou para o não adulterarás e mostrou que a verdadeira obediência não começa no comportamento, mas no pensamento. Antes do toque, existe o desejo. Antes do erro visível, há uma imaginação nutrida em silêncio. O mestre convida seus seguidores a perceberem que o campo de batalha não é o corpo, mas a mente. E quem vence nessa arena, vence tudo. Ele não quer apenas que o ser humano evite o pecado. Quer que aprenda a desejar o bem, a olhar com pureza, a imaginar o outro com dignidade. Essa é a diferença entre seguir regras e seguir a sabedoria. A regra tenta controlar o gesto, mas a sabedoria transforma o coração. E quando o coração muda, tudo ao redor muda também. É por isso que Jesus vai tão fundo. Ele não quer seguidores que aparentem santidade, mas filhos que vivam com sinceridade. O escolhido que entende isso começa a vigiar não apenas suas ações, mas seus pensamentos. E nesse exercício constante, descobre que a verdadeira liberdade está em ter um coração pacificado. Um coração onde a fé molda o desejo e onde Deus é a medida de cada olhar. Há um detalhe poderoso nas palavras de Jesus que muita gente ignora. Ele não fala sobre um simples olhar, mas sobre continuar olhando. Essa diferença muda tudo. O problema não está em perceber a beleza, mas em fixar o olhar com intenção de desejar o que não é seu. Esse tipo de olhar não é acidental, é cultivado. Ele nasce quando o coração decide permanecer onde não deveria, construindo fantasias que se alimentam da curiosidade e da ausência de limites. Nesse ponto, o olhar se torna ato, e o ato, mesmo que não toque, já começa a ferir. O olhar persistente cria um mundo à parte, onde o outro deixa de ser pessoa e passa a ser cenário. A imaginação vira um palco em que a fidelidade perde o papel principal e o ego assume o comando. O escolhido, porém, aprende a redirecionar os olhos antes que o pensamento o aprisione. Em vez de alimentar imagens que o afastam de Deus, ele escolhe ver o mundo com gratidão, pureza e propósito. Quando se aprende a olhar com reverência, o corpo segue o mesmo caminho. Afinal, o olhar é o primeiro passo para o amor, ou para a queda. A escolha está sempre diante de quem deseja viver com consciência e fé. O coração é moldado pelos hábitos que repete, e o olhar é um dos mais sutis deles. Quando alguém acostuma os olhos a enxergar o outro como objeto, o cérebro começa a acreditar que isso é normal. É um tipo de adestramento invisível, silencioso, mas devastador. Aos poucos, a pessoa perde a capacidade de perceber a alma alheia e passa a ver apenas o que pode usar. Esse é o perigo do desejo cultivado. Ele transforma o que era humano em consumo, e o que era amor em carência disfarçada de prazer.
Por isso, Jesus chama a atenção para o que parece pequeno, mas é profundo. Cada olhar alimentado é um treino. Cada fantasia reforçada é um passo a mais na direção errada. O escolhido que deseja viver em liberdade precisa treinar o olhar oposto, o olhar que vê a presença de Deus em cada rosto, a beleza sem posse, o encanto sem cobiça. Esse novo hábito purifica não só os olhos, mas o coração inteiro. E quando o coração muda, o mundo também muda, porque passamos a enxergar pessoas onde antes víamos apenas desejos. O que muitos acreditam estar trancado na mente, na verdade, escapa pelos gestos, pelas palavras e pelos silêncios. As fantasias secretas moldam o comportamento, mesmo quando ninguém percebe. O modo de olhar, de conversar, de brincar, tudo muda. O adultério do coração acaba se infiltrando na vida pública, criando uma cultura onde o respeito se torna exceção e a objetificação, rotina. É assim que nascem as piadas que ferem, as atitudes que diminuem, os olhares que pesam. O que começou em silêncio termina gritando na forma como tratamos os outros. Jesus sabia disso. Ele via além da superfície e entendia que o pecado nunca fica escondido para sempre. Ele se manifesta na forma como o coração se expressa. O escolhido então aprende a vigiar, não só o que diz, mas o que sente. Porque o mundo é reflexo do que se alimenta por dentro. Quando as fantasias são limpas pela fé e pela disciplina, as relações se transformam. O ambiente de trabalho, o lar, as amizades, tudo muda de tom. É o poder da pureza. Ela não se impõe, mas contagia. A fala de Jesus é radical. Quem olha com intenção já cometeu adultério no coração. Essa afirmação desconcerta, porque desmonta a ideia de que o pecado só existe quando é visível. Ele mostra que o mal começa quando o amor é substituído pela posse, quando o outro se torna meio para o prazer e não fim em si mesmo. Deus não julga apenas o gesto, mas a motivação. E essa é uma revelação libertadora, porque o arrependimento, quando nasce do interior, tem o poder de mudar tudo do lado de fora. Jesus não veio condenar, veio curar. Sua palavra corta fundo, mas não para ferir, é para remover o que impede a comunhão verdadeira. O escolhido entende, então, que pureza não é repressão, é liberdade. Quando o coração é limpo, o olhar volta a ser claro, o toque volta a ser verdadeiro e o amor volta a ser inteiro. Essa transformação começa onde ninguém vê, mas termina onde todos sentem, na forma como vivemos, nos relacionamos e refletimos a imagem de Deus no mundo. Em tempos em que o corpo virou mercadoria e o desejo é tratado como entretenimento, a mensagem de Jesus soa quase revolucionária. Ele propõe uma comunidade onde as mulheres não são vistas como tentação, mas como portadoras da mesma dignidade divina. A fé verdadeira não cria ambientes de culpa, mas de honra. Jesus olhou para mulheres desprezadas e as levantou diante dos homens, lembrando que quem as desrespeita não entende o coração de Deus. Essa visão é um convite à reconstrução social, onde o respeito é sagrado e a empatia lei. O escolhido que segue os passos do Mestre entende que a pureza não é isolamento, é responsabilidade. Ele vigia o olhar, as palavras e as intenções porque sabe o peso que carrega. Cada gesto seu pode curar ou ferir, libertar ou aprisionar. E quando a fé molda a conduta, o mundo ao redor começa a ser transformado. Jesus não apenas falou sobre respeito, ele o viveu e convida cada seguidor a fazer o mesmo, tornando-se espelho de um reino onde toda mulher é vista como expressão viva da graça e do amor de Deus. Chega o momento em que o ensinamento se resume a uma verdade simples e poderosa. Tudo começa pelo modo como se enxerga o outro. Ver cada pessoa como imagem de Deus é o ponto de partida e o destino da sabedoria divina. Não se trata apenas de controlar desejos, mas de cultivar um olhar que reconhece valor, propósito e beleza espiritual em cada ser humano. Esse é o verdadeiro antídoto contra o adultério do corpo e do coração. Enxergar com pureza, sentir com gratidão e agir com amor. O escolhido guiado pela fé
entende que a santidade não é ausência de tentação, mas presença de consciência. Ele busca alinhar mente, coração e atitudes à vontade de Deus, tornando sua vida um reflexo daquilo que acredita. E assim, cada relação passa a ser terreno sagrado, cada conversa um ato de cuidado. Quando se vive dessa forma, a fidelidade deixa de ser esforço e se torna natureza. Porque quem vê Deus no outro jamais o tratará como algo menor. Verá, em cada rosto, o milagre da criação em movimento.